Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Olá, você está no canal O Equador das Coisas. E hoje vamos falar um pouco sobre este livro. Ideias para adiar o fim do mundo, do escritor e ativista indígena Ailton Krenak. Bom, como vocês puderam notar aí na minha apresentação, eu retirei um trecho do livro que fala justamente dessa necessidade que a sociedade atual tem de procriar a crise. Recentemente, em um vídeo que fiz aqui para o canal, onde eu falo um pouco sobre a pedagogia do vírus, a cruel pedagogia do vírus, que é um livro do professor Boaventura de Souza Santos, vocês podem notar que o autor português pega essa questão do capitalismo, do neoliberalismo, está sempre aprofundando mais a crise para legitimar a não solução de tais problemas. E nesse livro aqui, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, fica evidente também a preocupação do Ailton Krenak em dizer que essa sociedade em que a gente vive, em que nós habitamos, está profundamente metida numa crise sem fim. E se a sociedade está metida numa crise sem fim, a humanidade também está metida numa crise sem fim, que não sabemos o seu fim, o seu final. Não temos ideia alguma sobre o desfecho dessa história toda. Podemos até fazer algumas elucubrações, imaginações, mas é bem verdade que tudo ainda é apenas uma abstração. E como é ainda apenas uma abstração, ainda há uma possibilidade de enfrentarmos todos esses desmandos e mandos que acabam destruindo o sentido de humanidade, que acabam destruindo a vida em si. O Ailton Krenak começa a nos perguntar, a nos questionar, a nos jogar num caldeirão de pensamentos e nos interroga: que tipo de humanidade formamos?
Que humanidade é essa que estamos vivendo? É necessário mesmo assassinar um planeta, destruir um planeta, destruir toda uma cadeia de vida para que os desejos, para que as ânsias mais febris possam ser alimentadas? O Ailton Krenak é um grande crítico das corporações, das empresas multinacionais e das corporações também, dos institutos de controle, como ONU, Unesco, apesar de reconhecer o papel que elas têm em determinados momentos. O Ailton Krenak também defende aí uma ideia, uma postura crítica acerca da interferência dessas instituições, dessas unidades de controle mundialmente conhecidas. Nesses nossos tempos sombrios de fascismo, nada disfarçado em bolsonarismo, dissociar a terra de nossa humanidade, separar esses dois elementos, humanidade, terra e planeta, é um erro colossal, um erro crasso, que tem consequências inimagináveis para a nossa vida, para o nosso futuro. É um erro brutal separar a terra da humanidade, a ideia da terra da ideia da humanidade. Todos nós estamos conscientes de que a beleza do mundo, da vida, está na diferença, está na multidimensionalidade, na multiculturalidade das coisas, dos eventos, dos movimentos humanos. Ao contrário do que pensa o queridíssimo sinistro da educação, um sujeito tosco chamado Abraham Weintraub. Um sujeito que parece que tem nojo da diferença. Para ele, o brasileiro é um povo só. Ele odeia a expressão povos indígenas. Só para você ter uma noção a que pé chegamos em termos de representação política neste nosso país, neste nosso Brasil. Separar a humanidade da terra, separar o homem do convívio com o que é natural, é um erro crasso, é um erro fatal, porque impede o ser humano de viver as suas subjetividades ao máximo, a máxima potência. Se não vivemos a nossa subjetividade, a máxima potência, certamente seremos potências reduzidas. Nossas transformações, nossos quereres serão também reduzidos. Nossas interferências, nossas intervenções e a nossa resistência também serão completamente reduzidos. Este livro do Ailton Krenak se torna muito importante nessa época em que estamos vivendo, pois ele nos coloca diante de ferramentas, de instrumentos, de armas, de argumentos, para que a gente possa construir
uma ideia contrária à ideia que nega a vida, contrária à negação da vida. Como o livro trata de uma questão profundamente ligada ao ambiente em que nós habitamos, que é a Terra, a gente não pode deixar de fazer alusões à atualidade. Recentemente, naquela funesta reunião ministerial de 22 de abril, onde Bolsonaro e companhia teceram os seus mais sórdidos comentários sobre quase nada e quase tudo, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, eu não sei quem é o mais tosco, se Bolsonaro ou esse sujeito, ele disse que era para a boiada passar com a boiada em cima de tudo, enquanto que a mídia estivesse preocupada com as questões envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Mas, Ricardo Salles, sinto lhe informar, ainda há uma camada consciente nesse país e a resistência será forte para as suas ideias. E Ailton Krenak é uma dessas forças de resistência. Sendo assim, a boiada não vai passar. A boiada não vai passar. Negar a vida, negar o sentido da vida no planeta, a importância dessa simbiose, é não ter compromisso com a vida. É não ter o interesse pelo futuro. Neste livrinho curto, que é o resultado de 3 compilações de palestras que o Ailton Krenak fez recentemente, o ativista brasileiro ainda destaca a importância do sonho para essa manutenção dessa força que une homem e natureza. Escrito por um de nossos maiores pensadores da atualidade, Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um daqueles livros que faz com que você se encha de raiva, mas uma raiva boa, se encha de um sentimento que lhe empurra para frente e que faz com que você não tema a queda, porque de quedas também precisamos. O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Todas as histórias antigas chamam a Terra de Mãe, Pachamama, Gaia, uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia que fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo. Noutras tradições, na China e na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal.
não tem nada a ver com a imagem masculina ou do pai. Todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa paisagem, é sempre para depredar, detonar e dominar. A ideia que o livro traz, após a sua leitura, é a de que somente o homem pode fazer com que o próprio homem seja devolvido a sua qualidade de partícipe da natureza, e não a força mor, a força geradora da natureza. Precisamos entregar a natureza novamente para a natureza, porque é ela sim, o grande motor, é ela que tem que dominar todas as nossas evoluções, e não o homem como centro das interferências. Esse período em que o homem toma o lugar da natureza, da própria natureza, é atualmente conhecido como antropoceno. Ok? Então, é importante que você leia Ideias para Adiar o Fim do Mundo, porque você vai criar um pouco mais de consciência com relação aos seus atos, com relação às suas ideias, e que a gente possa fazer um melhor uso desse nosso mundo tão maltratado, tão desgastado, que é o planeta Terra, a nossa casa. Sendo assim, eu só posso indicar a leitura de Ailton Krenak. Tem um vídeo aí também neste canal, você pode abaixar um pouco a página principal do site. Você vai encontrar um vídeo que fiz recentemente sobre um livrinho também dele, chamado O Amanhã Não Está à Venda, que também toca nesses pontos e é uma interessante leitura para vocês. Nos vemos em breve. Saudações.